Olá, amados, paz e graça a todos. Hoje trazer um vídeo sobre os profetas do caos, algo que está acontecendo, nos últimos dias e com grande intensidade. E isto é até lamentável. Mas nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Antes disso, pedir o seu like, inscrição. Às vezes nem vale a pena pedir muito, porque praticamente não acontece. Mas, como é de praxe, vamos pedir seu like e sua inscrição no canal, para que a gente possa levar a palavra de Deus cada vez mais longe, mais distante. Mas hoje vamos falar sobre os profetas do caos, mas não vamos falar especificamente o que é um profeta, como era o profeta no Antigo Testamento e os dons de profecias no Novo Testamento. E a confusão, não é assim, eu não acredito nem que seja confusão que vocês estejam fazendo, pastores estejam fazendo. Eu acredito que seja mais intencional, e se aproveitar de uma situação do que falta de conhecimento com relação às profecias no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então hoje nós vamos falar sobre profetas e dons de profecia. Vamos iniciar aqui, Eu vou deixar um versículo para vocês que está em Lucas capítulo 16, versículo 16, que diz assim, a Bíblia diz isso aqui e a gente não tem como fugir. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, daí para frente, estão sendo pregadas boas novas do reino de Deus. E todos tentam conquistar sua entrada no reino. Então eles foram até João. Reginaldo, mas lá em Atos diz que Ágapo, um profeta, previu uma seca. Só que a gente tem que entender que foi até João. João tinha uma idade tal. Esse Ágapo era mais velho que João. Era o profeta do Antigo Testamento, que João morreu antes. Mas até João foi o profeta. Profetizaram até João. De João para cá, não se ouve mais profecias com relação a Israel. Porque foi pregadas as boas novas do reino. Então, como que era o profeta no Velho Testamento? O profeta no Velho Testamento, ele profetizava para a nação de Israel. Era Deus governando a nação de Israel. E ele tinha os seus profetas, como Israel deveria se comportar, como Israel deveria agir em certas situações. Então tinha um profeta e profetizava para o rei, profetizava para a nação, quando a nação estava em pecado, como quando o rei estava no caminho errado. Agora eu te falo, Israel representa quem hoje aqui? A igreja. É como se o profeta profetizasse lá para a igreja. Então todos os profetas profetizavam para Israel. Eles não profetizavam para outras nações. Quando surgia na profecia outras nações, é porque aquelas outras nações estavam interferindo dentro da nação de Israel, ou com guerras, ou com costumes, que o povo de Israel ia lá e tomava. Quantos deuses tinham lá que sacrificavam vidas humanas no povo pagão e que de vez em quando queriam trazer para dentro de Israel e Deus tinha que intervir. Quantas vezes Deus teve que intervir através dos seus profetas, doutrinas pagãs que estavam sendo colocadas dentro de Israel. Aí Deus agia com seus profetas. Então os profetas profetizavam para a nação de Israel. Como a gente viu no versículo de Lucas 16. Agora você está vendo aí na tela um versículo interessante que está em Efésios 4, no versículo 10, no capítulo 4, versículo 10, 11, 12 e 13, que diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Olha, a gente já sabe, aquele que desceu e o mesmo que subiu, só pode ser um. Só tem um que desceu do céu e subiu aos céus, Jesus Cristo. Para cumprir todas as coisas. Ele desceu para cumprir todas as coisas. Quais são todas as coisas? Depois a gente fala sobre isso. Ele mesmo deu para uns para apóstolos, então ele colocou uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres, para ensinar a palavra de Deus. O que ele colocou? Ele deu dons espirituais para que se trabalhasse, cada um trabalhasse. É como se você fosse fazer um curso na área de elétrica, você vai ser o eletricista
daquele ambiente ali. O outro é o mecânico, ele vai ser o mecânico. Então eu dei o curso para ele ser o mecânico, ele vai ser o mecânico. Qual é o objetivo desses dons? Aí a própria Efésios fala, qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O objetivo do profeta, o objetivo do apóstolo, o evangelista, os pastores e doutores, qual é o objetivo? Aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os santos é aqueles que servem a Deus de fato, né? Que seguem a sã doutrina, que andam no caminho do Senhor, que obedecem à Bíblia, a palavra sagrada, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele nos capacita para a obra no ministério, né? Aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente fala, dentro da oração que nós buscamos o conhecimento para poder repassar isso. Para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? Aqueles que servem a Deus. Não confunda a igreja com denominação. Não confunda a igreja com o templo físico. A igreja é aqueles que são chamados por Deus e obedecem a sua palavra. Aqueles que ouvem a voz do Espírito e chegam até a Deus e têm uma vida convertida, né? Caminhando nos caminhos retos do Senhor. E ele completa, até quando vai esses dons? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Para que todos tenhamos uma só fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. E conhecer esses dons, eles servem para que a gente conheça cada vez mais a Cristo, os objetivos de Cristo na nossa vida, o objetivo de Cristo aqui na Terra. Então, esses dons, eles são voltados para os santos, né? Não foi para outras nações, né? Como eu disse lá no Velho Testamento. Não foi para outras pessoas, para aquelas pessoas que estão lá no mundo, né? Então, foi voltado para dentro da igreja, né? A homem perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. Né? Estatura completa de Cristo. Então, os dons espirituais são exatamente como os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam para a nação de Israel, para como conduzir a nação de Israel. Os dons espirituais é para a igreja, são para os santos, aqueles que estão dentro da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, para aperfeiçoar, né? Para a obra do ministério, para edificar este corpo. Qual é o tríplice propósito da profecia? A profecia tem um tríplice propósito, foi o que eu acabei de falar. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas, edifique-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a quem? A igreja. Edifica a igreja. Novamente, só para enfatizar que os dons de profecias, eles são para dentro da igreja. Direcionado para dentro da igreja. Para a gente não estar confundindo. É o que está se acontecendo, daqui a pouco eu vou falar hoje, com relação a profecias, mas é só para a gente entender o que foram os profetas no Antigo Testamento, qual o objetivo dos dons do profeta hoje, do dom de profecia, que é para dentro, voltado unicamente para a igreja do Senhor, para o corpo, para edificar, para exortar. O que é exortar? Colocar ela no caminho correto, que ela está atravessando, ele vem cá e coloca no caminho correto, né? Para edificar e para consolar, dar esperança. Às vezes, Jesus não vem, volta. Cristo está para voltar. Então, é isso, olha. O dom de profecia é um sinal também para o infiel. É um sinal para o infiel. Quando é que você vai profetizar para o infiel, aquele que não está na igreja, mas que serve para um sinal para ele? Está em Coríntios capítulo 14, 22, 23, 24 e 25, que está aí, ó. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, aqueles que são de dentro da igreja, né? Mas para os infiéis, a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, né? Porque não é um sinal para os infiéis. Por quê? Porque para eles não entendem nada, mas para os fiéis é. Mas você vai entender aqui agora, ó. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas e entrar um indulto ou infiel, não dirão, porventura,
estáis loucos? Hoje ele não vai entender nada, todo mundo falando em língua estranha, ele não vai entender nada. O que vai edificar ele? Não vai edificar nada. Olha agora, mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, e todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, se entra um infiel e eu profetizo aquilo que está no coração dele, aquilo que está na mente dele, se eu falo aquilo que só ele sabe, só ele conhece, só ele sentiu e não contou para ninguém, o que ele vai dizer? Esse homem tem Deus. Então, quando ele vai à igreja, tá? Não, eu não vou lá onde ele está, não. Ele tem que vir à igreja. Se entrar, olha, se pôs toda a igreja congregar no lugar de todos, mas se todos profetizarem algum indouto, o infiel entrar na igreja. Ele precisa ir lá na igreja. Aí lá ele receber a profecia, o que ele vai dizer? Ele entendeu, porque somente ele sabia o que estava no coração. Aí ele vai crer em Deus. Então é um sinal para o infiel. Quando ele vai lá na igreja, quando ele se predispõe a sair do seu lugar de pecado, se levantar e vir até a igreja. Ah, de que forma? Mas ele vai vir... Não, você pode ir lá onde que ele está, falar de Jesus para ele, fazer o convite, isso aí é evangelismo. Isso é evangelismo. Então você vai, trabalha, à noite ele vai na igreja. Quantas vezes acontece? Quantas vezes tem acontecido? Né? Você evangelizar de manhã, sai de manhã para evangelizar, à noite o seu convidado está lá na igreja. Aí quando ele chega na igreja, há uma profecia, um profeta de dentro da igreja lança uma profecia. Deus traz uma profecia pelo dom espiritual. Aí ele fala justamente o que está no coração daquele infiel, daquele ímpio. Na hora ele vai sentir. Então é um sinal, amados, daqueles que vêm. Agora, por que eu estou dizendo isso? A gente vai ver até aqui na tela, já está na tela, porque hoje estão se usando as profecias como uma ferramenta para questões pessoais. Isso é uma vergonha. Isso é de lastimar. Você vê pessoas que leem a Bíblia, conhecem a Bíblia e ficam aí utilizando a palavra de Deus de modo incorreto. Né? Para você ter ideia, eu coloquei 3 tipos de profecia. A pessoa está profetizando para cantores, do mundo, do mundão, profetizando para não sei quem, profetizando para o presidente, profetizando para não sei quem, para outro. Só não está profetizando para a igreja dele, para onde que ele tem que profetizar, né? Que é para dentro, para edificação, consolação, edificação da igreja. Mas ele está profetizando para todo mundo que passa. Né? Hoje está um caos. Olha só, está lá no Metrópolis, esse primeiro aí, ó. Eu cortei o nome do pastor, da pastora, né? Ó, pastora lá, o nome tal, prevê morte de outro sertanejo após Marília Mendonça. A Marília Mendonça era cantora sertaneja, todo mundo conhece, né? Ela faleceu de um acidente. Aí veio uma pastora se aproveitando dessa situação e já disse que vai morrer outro. Cadê a edificação? Cadê a consolação? Cadê a exortação da igreja? A igreja está lá no mundo. Lá no mundo, eles estão sujeitos a tudo, como nós também estamos sujeitos à morte. Mas não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus disse que a profecia é para a igreja, é para os santos, é para fortalecer o ministério dos santos, para que chegamos ao conhecimento de Cristo. Né? Mas não para profetizar lá. Outra aqui, ó, o pastor fala de profecia que vão se cumprir em 2024. Estamos perto da volta de Jesus. Não existe profecia que vai se cumprir. Isso aí é Nostradamus. Acho que é Baba Venga, ou a outra aí profetiza que tem, uma russa. Né? As cartas de tarô, as cartomantes, eles que fazem os horóscopos, que fazem essas previsões para ano. Agora, o pastor vai fazer uma previsão para 2024? Não tem. Não tem. A Bíblia já tem todas as profecias. Ela vai acontecer no decorrer, no período, até a volta de Cristo. Todas as profecias. Não tem, 24. Isso aí é para ganhar lá no seu canal, né? Mais membro, curiosidade.
Então ele está se aproveitando da Bíblia, da palavra de Deus, para tirar proveito próprio. Tirar proveito próprio. Não existe isso, não caia. Não caia nessa, meu irmão. Não fica ouvindo profecias de pastor, que profetizei ali que vai acontecer uma catástrofe aqui no Brasil. Só vejo catástrofe. Olha essa outra profecia aqui que está no Portal Terra. Aqui, ó. Profecias assustadoras. O pastor diz que Deus lhe mostrou 3 velórios saindo de Brasília. Um caixão tinha o brasão do Brasil e a faixa. Daí ele viu 3 caixões saindo lá de Brasília e um dos caixões que estava no meio tinha ali o brasão do Brasil com a faixa de presidente. Ou seja, essa previsão, se você olhar lá no portal, você pode pular no portal, foi para 2023, que isso aconteceria em 2023. Cadê? O que aconteceu lá em Brasília? Onde é que foi que aconteceu isso? Agora eu vou falar para você. Será que Deus falhou nessa profecia dele? É Deus que falhou? Deus falou para ele, mas Deus se arrependeu, não fez mais e largou ele para lá. E agora ele não sabe nem o que fazer porque ele falou e Deus não falou. Não, amado. Não foi isso. Porque não foi Deus que falou. Porque não foi Deus que trouxe a profecia. Porque não foi Deus que entregou essa palavra a ele. Porque Deus só entrega a palavra para consolação, exortação e edificação da igreja. Da igreja. Então, quando ele fala por ele mesmo, né? Olha esse versículo aqui. Está lá em Ezequiel, capítulo 13, 8 e 9. Olha só. Preste atenção nesse versículo. Se atente a isso. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa das suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês, diz o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão não será contra os profetas que têm visões. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Visões mentirosas, né? Palavras falsas. Nós estamos cheios de profecias falsas, profecias mentirosas, né? Coisas ridículas de vários e vários pastores, entre aspas, né? Porque bota a mão uma Bíblia aqui no baixo do braço, fala que é pastor. Na realidade, ele nunca foi pastor. Nunca foi pastor na vida dele. Mas falam um monte de profecias mentirosas, coisas mentirosas, e falam do seu próprio coração. E isso está acontecendo demais, amado. E está levando muita gente ao erro, muita gente ao engano. Muita gente tem que se apegar a essas, muito crentes dizer, né? Estão sendo enganados da igreja, estão se apegando a essas profecias e tomando atitudes que não são corretas, reprováveis por Deus. E Deus faz um alerta a esses que estão profetizando com palavras mentirosas, com visões mentirosas. Deus vai pesar a mão. Agora você, que é um servo, que está sendo enganado por esses maus líderes, esse Deus te alerta para que você tome uma atitude diferente, para que você busque a sabedoria dos altos céus. Você busque em oração a melhor forma de orientação do Espírito Santo para que ele possa conduzir a sua vida, para que você não caia nessas armadilhas. Então o que se vê hoje aí são falsos pastores, falsos profetas, que não são, né, são falsos, que nunca não são e nunca foram, mas que estão no meio da igreja. E isso é uma profecia bíblica. Deus sempre disse que nascerão falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, e daí vai sair o anticristo. Cuidado, amados. Pega a tua Bíblia, leia a tua Bíblia, siga o teu caminho, siga o caminho reto. Busque a Deus. Nós não somos deste mundo. O Senhor foi preparar lugar para nós. Ele vai vir nos buscar. Não adianta lutar, né? Esbravejar, querer quebrar tudo por este mundo, porque este mundo vai ser destruído. Esse mundo vai ser destruído. Ou você crê em Deus e na Bíblia, ou você não crê. Né?
E hoje está um problema, uma confusão em todos os sentidos aí, em vários lugares. Né? Vários lugares, que está sendo ridículo. Já sai da normalidade. Tem pastores aí profetizando que foge até a normalidade da coisa. Já dá uma inclinação de uma debilidade mental, de tão absurda que é a situação. Mas que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos orientar, que você leia a sua Bíblia, busca a tua palavra, leia, e Deus vai trazer ao seu coração o consolo que você necessita. Né? Deus, Ele cuida de nós. Como diz aqui, Deus cuida de mim debaixo de suas asas. Não se preocupa. Vai vir perseguição. Deus é contigo. Israel, veio perseguição sobre Israel. Mas hoje a nação de Israel é uma nação poderosa. Por que a nação de Israel é uma nação poderosa? Porque ela sempre esteve debaixo das asas do nosso Deus. Assim como está você, assim como estou eu, assim como está a igreja do Senhor. Se você se mantém dentro da igreja do Senhor, dentro da palavra de Deus, você vai estar debaixo das asas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Porque ali te dá proteção. Você lembra quando Jesus disse, Israel, eu queria ser como uma galinha que abre as suas asas e joga para debaixo dela os seus pintinhos para proteger. É assim que Deus faz com a sua igreja. Ele a protege como a galinha protege os seus pintinhos. É só você seguir o caminho da igreja. Amém? Que Deus possa te abençoar e nos abençoar em nome de Jesus.